Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo bíblico, sempre aí com o propósito de aprender cada dia mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o inverno, o que podemos aprender com essa estação do ano. E o que a Bíblia fala também sobre o inverno e que lições podemos tirar dessa estação aí, criada pelo Todo-Poderoso. É interessante que o inverno é uma das 4 estações do ano. E como são formadas aí as estações do ano? Entre muitos movimentos que a Terra faz 2 principais movimentos que são chamados de... Um deles é a rotação. O que é a rotação? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma ou do seu próprio eixo. Esse movimento ela demora exatamente 24 horas para fazer, que vão determinar aí dia e noite para nós. Depois a Terra faz o seu segundo principal movimento, que é a translação. O que é isso, Marcelo? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ou seja, o Sol ele fica parado como se ele fosse um eixo e quem se movimenta é a Terra. Talvez seja por isso que o salmista no Salmo 84 ele diz que o Senhor é um sol escuro, porque tudo e todos giram em torno do Senhor. As coisas na sua vida ou elas acontecem amando dele ou é a permissão dele. É por isso que você pode ficar tranquilo que independente da estação que você esteja vivenciando, que você esteja vivendo, Deus ele tem o controle de tudo. Esse movimento de translação que a Terra faz é quando os seus hemisférios ou suas metades estão voltados para o Sol ou escondidos do Sol. Ou seja, vai depender muito da inclinação da Terra em direção ao Sol, que vai determinar para nós as estações do ano. Isso a Terra faz aí no período de 365 dias, que vai dar aí um ano para nós, que a Terra faz esse movimento aí em torno do Sol. E o que podemos aprender a respeito de estações? A primeira coisa que eu aprendo sobre estações é que cada estação ela é responsável por algo na natureza, ou seja, enquanto uma estação está acontecendo, alguma coisa na natureza está acontecendo. Ou seja, se é na primavera, as folhas estão começando a vir de novo. Se é no outono, as folhas estão caindo, os frutos estão caindo para dar espaço para frutos novos que vão vir. Então, cada estação ela é responsável por algo na natureza, ou seja, nenhuma estação existe por existir. Ela existe porque alguma coisa está aí acontecendo. Então, fique tranquilo, porque tudo está no controle de Deus. Depois, outra coisa que eu aprendo a respeito de estação é que acelerar uma estação para chegar em outra pode gerar problemas. Por mais que alguém diga eu gosto do inverno, eu gosto muito do inverno, você não pode ficar só no inverno. Por mais que alguém diga eu gosto do verão, o verão é um clima quente, é um clima onde as coisas estão acontecendo, tudo é mais fácil de fazer, os dias são mais compridos, mas não existe só verão. Ou seja, as 4 estações do ano elas vão acontecer. A Terra ela vai girar, a Terra vai fazer os seus movimentos e querendo nós ou não querendo, essas estações elas vão ocorrer no ano. Então, não tem como acelerar as coisas. É como o sábio disse, tudo tem seu tempo. Ou seja, se você está passando hoje pelo inverno, fique tranquilo, porque esse é o tempo de você passar pelo inverno. Mas se talvez você está vivendo um momento na sua vida, Marcelo, eu estou no verão, está tudo acontecendo de maneira positiva, tudo está indo legal, então fique tranquilo também que tudo tem seu tempo. Depois, como eu já disse no início desse vídeo, nós vamos falar só sobre o inverno. A minha ideia nesse vídeo é falar com você a respeito do inverno, aproveitando o gancho aí que estamos aí nessa estação do ano. O que nós podemos aprender sobre o inverno? O inverno é a estação mais fria do ano. Também no inverno os dias são mais curtos, por isso escurece mais cedo. O inverno, as noites são mais longas. E a gente pode aprender também sobre o inverno uma coisa muito interessante, porque no inverno nós somos tomados por um instinto de hibernação.
é uma época do ano em que alguns animais hibernam, e nós somos tomados por esse instinto. É um instinto em que o crente ele quer ficar só por casa, ele não quer sair, não queremos fazer nenhuma atividade, não queremos tomar conta de nada, não queremos nos envolver com nada, não queremos sair de casa para fazer nada. Então somos tomados por esse instinto de hibernar. Queremos ficar sossegados, não queremos fazer nada. Talvez você esteja vivendo este momento, você esteja passando por esse inverno espiritual, onde você não tem vontade de nada, você não tem nem vontade mais de ir a uma igreja, você não tem vontade de fazer nada para Deus. Talvez você esteja passando por esse período aí na sua vida. Mas temos que tomar cuidado com o inverno, porque o inverno fala também de descanso. Ou seja, lá em Provérbios, no capítulo 20, no verso de número 4, o sábio diz que o preguiçoso ele não lavra por causa do inverno. Ou seja, o preguiçoso ele dá desculpa que é inverno, ele diz, não, eu não vou lavrar porque é inverno. Aí chega na época da cega, ele não tem nada para tirar da terra, porque a época que era para ele ter trabalhado na terra, que era para ele ter colocado o seu produto na terra, ele não fez. Ele deu desculpa porque era inverno, ele não fez isso, e aí quando na hora da colheita, na hora que as outras pessoas estavam colhendo, ele não tinha nada para colher, porque ele deu muitas desculpas. Então temos que tomar cuidado com a desculpa. Outra coisa que eu aprendo sobre o inverno é que no inverno, já viu que sentimos mais fome? É uma época em que a gente para mais comendo, a gente para assistir uma programação, estamos comendo alguma coisa, se reunimos para fazer comidas. É uma época em que a pessoa come demais. Talvez isso seja por causa do mecanismo, é um mecanismo que o nosso corpo faz para criar mais gordura. Por causa dessa estação mais fria, nós começamos a comer, porque é um mecanismo de proteção do nosso corpo, que ele quer se alimentar, ele quer comer para criar gordura para suportar o inverno. E quando falamos de comida, logo lembramos do quê? Da palavra de Deus. Logo lembramos da palavra. Então é uma época que, ao invés de você não querer as coisas de Deus, ao invés de você não querer ler, não querer buscar, muito pelo contrário, é uma época em que você tem que buscar. Você tem que ler, se aprofundar, você tem que se dedicar mais na palavra de Deus. Então é uma época e é um convite para uma busca. E quando eu falo de busca, quando eu falo de palavra, eu logo lembro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, aonde o apóstolo Paulo, ele faz um apelo aí para Timóteo, dizendo, olha, quando tu vier, tu traz para mim a capa. Traga para mim a capa e traga também para mim os pergaminhos, os livros. Por que Paulo estava pedindo a capa? Porque Paulo estava no outono e Paulo sabia que um rigoroso inverno ia vir. Paulo, mesmo preso, ele queria a capa, porque ele queria o que? Ele queria se proteger do inverno rigoroso. E no mesmo momento que ele queria a capa, ele pede o que? Ele pede os livros, os pergaminhos. Paulo estava ensinando para nós que em meio a um inverno rigoroso é preciso estudar, é preciso buscar, é preciso se dedicar na palavra de Deus. O que mais eu posso aprender sobre o inverno? Eu aprendo que o inverno é uma época em que os animais migram. É uma época em que os animais eles começam a procurar um ambiente mais agradável para alimento também. Então é a época em que muitos animais estão migrando, fala de migração. E já viu que tem pessoas que eles não conseguem migrar, eles não conseguem sair de uma situação que estão vivendo? Você vai conversar com alguém e a pessoa diz para você, eu estou trabalhando lá há 20 anos, lá na mesma fabriquinha, há 20 anos no mesmo lugarzinho. Tipo, as pessoas não conseguem migrar, eles não conseguem sair daquela situação que estão vivendo e ir para outra situação melhor. Ou seja, é época de procurar o melhor. A época que os animais saem de uma situação que estão vivendo, onde as coisas estão ficando mais frias, onde não há mais alimento, e eles vão migrar atrás de mantimento, atrás de uma situação mais confortável. Então é época de migração. Fala de migração. Outra coisa que eu aprendo muito com o inverno é, na verdade, o que eu aprendo com o Senhor Jesus Cristo, que na verdade é o texto
que eu quero deixar com você, que fica lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso de número 22, que diz assim, 22 e 23, que diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno, e Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. É interessante que era inverno na Palestina, e o inverno na Palestina é um inverno rigoroso, e Jesus ele vai para o templo, ou seja, a gente vive num momento em que muitas pessoas aproveitam a época de inverno, uma época mais fria, uma época mais difícil, para se afastarem do templo, ou seja, para não irem no templo, para não irem mais na igreja, para não se envolverem com as coisas de Deus. E é interessante que o que eu aprendo com isso? É que Jesus, ao invés dele fugir, Jesus ele está no templo. É inverno e Jesus está no templo. Então, o que a gente podemos aprender com isso é que, ao invés de, na época difícil, na época das coisas difíceis, nós fugirmos do templo, é a época que temos que se apegar, é a época que temos que buscar, é a época que temos que nos aproximar de Deus. E lembrando sempre que, por mais difícil que esteja a situação, por mais rigoroso que seja o inverno que você esteja passando, tem uma notícia boa para te dar, que depois de um rigoroso inverno, vem uma primavera. Depois de um rigoroso tempo difícil, 3 meses de inverno, vem chegando aí uma primavera. Ou seja, em latim, primavera, o primeiro verão. E quando falamos de verão, falamos de coisas boas. E começa um ciclo tudo de novo, tudo vai se iniciar de novo, as folhas vão começar a vir, o fruto logo vem atrás. E, como disse a Sulamita lá em Cantares, o tempo de cantar chegou. Fique com essa palavra, fique com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like aqui para que possa ajudar aí no crescimento do nosso canal. Fique na paz.